Fala pessoal, hoje a gente vai trazer para vocês o experimento do motor de Faraday, um motor elétrico. E nele a gente vai conseguir estudar na prática, demonstrar para vocês na prática a interação de grandezas elétricas, como a DDP, a corrente elétrica e as linhas de campo magnético e como elas conseguem se interagir entre si, para vocês verem como isso daqui acontece. Maneiro, né? Isso aí vai ficar rodando. Enquanto tiver uma DDP induzindo nessas hastes aqui, né? Mas eu estou explicando bem superficialmente para vocês ainda, nesse início, só para vocês entenderem mais ou menos como é que vai funcionar. Isso aqui, como vocês podem ver, é o protótipo já pronto, né? Mas para começo de conversa, a gente precisa ver como é que a gente vai construir esse protótipo. Para ele, como vocês podem ver que tem várias ligações feitas aqui, eu vou explicar cada uma delas. Eu vou mostrar para vocês os materiais que a gente utilizou para a montagem do nosso motorzinho. E para começo de conversa, nós precisamos de um arame. No caso, nós utilizamos um arame para construir as hastes que vão segurar a nossa bobina. E essas hastes precisam ser de material meio condutor. No caso, a gente está usando o arame, mas a gente pode usar outros tipos de materiais. Para a construção da bobina, a gente vai usar um fio de cobre esmaltado. A gente vai enrolar e vai construir a bobina para ser utilizado no motor. A gente vai precisar também de uma fonte de tensão, que no caso você pode usar uma pilha, você pode usar uma fonte, você pode usar uma bateria. Tudo para você induzir uma DDP no seu motor, para o fenômeno acontecer. Por fim, vamos precisar de um ímã, porque lembra que eu comentei que as grandezas vão interagir e uma delas vai ser as linhas de campo magnético? Então, é esse garoto aqui que vai ser responsável por isso. E depois do protótipo montado, isso aqui acontece, como vocês já puderam ver. Agora, o porquê isso acontece, meu colega vai explicar para vocês. Gente, vou falar então um pouco alguns pequenos detalhes com relação à montagem que precisam ser observados quando a gente for fazer esse experimento do motor elétrico. O primeiro detalhe que é importante é a gente usar, como já foi mencionado, esse fio de cobre esmaltado. E esse fio de cobre você pode tirar de equipamentos velhos, fontes. Esse aqui a gente tirou de uma fonte de notebook quebrado, e é importante ser o cobre esmaltado, porque o cobre esmaltado ele está isolado. Então, se a gente pegar um multímetro aqui e tentar fazer um teste de continuidade desse tipo de fio, aqui, ó, olha só, esse fio aqui é um fio de cobre, mas ele está aqui, ó, na escala de continuidade, e ó, se eu tocar duas pontas, ele dá continuidade, porém isolado. Então a gente vai precisar usar esse fio para a gente poder fazer essa disposição de, em uma das pontas, descascar todo o fio, e na outra ponta a gente vai descascar só a metade, e a gente vai ver o porquê disso logo mais. O suporte da bobina, que a gente fez com arame, é bem importante que monte ele de um jeito que as partes que forem ficar em contato com a bobina de fato fique em contato com a bobina, porque vai ser necessário que esse contato seja o mais perfeito possível, e se esse contato não ficar muito legal, pode acabar prejudicando o funcionamento do seu experimento. Uma basezinha de madeira, o ímã, a gente está usando aqui um ímã de alto-falante, e com relação à alimentação desse experimento, que a gente está vendo um experimento de conversão de energia elétrica e energia mecânica, vocês podem usar uma pilha, vocês podem usar uma bateria, e a grande diferença dentre essas duas coisas que vocês podem usar é justamente o quanto da tensão e corrente que você vai conseguir colocar no motor, o que vai influenciar, logicamente, no giro da bobina, no giro do motor. Então, gente, agora eu vou explicar um pouco mais sobre o funcionamento do nosso motor elétrico, então dos princípios físicos.
Então, ele funciona a partir do conceito de indução magnética. Por exemplo, eu vou pegar um fio aqui para explicar como é que a gente fez, mais especificamente. Tem uma parte do fio que foi completamente descascada e a outra parte foi metade descascada. Para que isso? Quando a gente liga a pilha nessa estrutura metálica aqui nesse arame e nesse fio de cobre na parte que não é esmaltada, ele vai gerar uma corrente elétrica. E toda vez que a gente tem uma corrente elétrica em um determinado material, vai se gerar um campo magnético. Então essa corrente elétrica vai percorrer essa nossa bobininha aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui maior. Vai percorrer essa nossa bobininha e quando ela está assim, ele vai percorrer e vai gerar um campo magnético. Dependendo do sentido que a gente liga a bateria, o sentido da corrente vai ser diferente. Então, dependendo de como a corrente está percorrendo a nossa bobina, o campo magnético vai ter uma orientação, ou ele vai ser para cima ou para baixo. E nós temos um ímã aqui embaixo, como explicado anteriormente. Ele vai ter um campo magnético, vai ter um sentido. Se o campo magnético gerado tiver o mesmo sentido, o campo magnético gerado da bobina tiver o mesmo sentido que o campo magnético do nosso ímã aqui, eles vão se repelir e a bobina vai girar de um lado. E dependendo se a corrente circular de um modo que o campo magnético gerado seja oposto, então eles vão se atrair, fazendo a bobina girar de um lado para o outro. Agora eu vou explicar mais detalhadamente como funciona. Quando está tendo contato, quando os campos magnéticos se atraem, a bobina vamos botar que ela vai se atrair e vai se atrair com o ímã, o campo magnético do ímã e o campo magnético da bobina conectada quando o circuito fecha, ou seja, a parte descascada ela está em contato. Essa parte descascada vai gerar uma atração magnética entre eles. Aí, quando ele gera essa atração magnética e já vira para a parte que não está conectada. Então, essa atração magnética para de ter. Aí, nisso, o peso da gravidade faz descer a bobina. Aí, quando essa bobina desce, ele volta a ter contato. Aí, volta a atrair. Aí, quando ela volta a atrair, para de ter contato, aí desce. E é assim que funciona o movimento rotacional. Mas para isso, você primeiro precisa dar um empurrão para ele começar a girar. Então, agora eu vou mostrar para vocês como isso realmente funciona. Então, agora vocês podem ver que está acontecendo isso. Quando ela está em contato, ela é atraída pelo ímã ou repelida, dependendo do sentido. Aí, quando ela chega próximo, para de ter contato, aí a gravidade faz ela descer. Aí, com isso, ela volta a ser atraída e volta em direção ao ímã. E fica nesse movimento infinitamente quando tiver corrente elétrica passando pela nossa bobina, como está conectado aqui na bateria. Agora eu vou demonstrar o princípio que eu falei anteriormente. Dependendo do sentido da corrente, o sentido do campo magnético vai ser diferente. Olha que ela está rodando para um sentido. Agora eu vou conectar da forma reversa e fazer com que a bobina rode, com que o nosso motorzinho rode do outro sentido. Agora vocês podem ver que ele está rodando no sentido contrário ao anterior. Porque agora o campo magnético gerado tem um sentido contrário ao anterior, porque eu mudei o sentido da corrente. Então, gente, essa foi a explicação de como funciona o fenômeno do motor elétrico usando uma bobina e utilizando um ímã.